Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar com o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 619, Origem e Conhecimento da Lei Natural. Vamos lá? Questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos as compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o próprio esclarecimento? Então, nos foi informado que as leis de Deus estão na nossa consciência. Essa é uma afirmação trazida pelos espíritos superiores. No entanto, se nós analisarmos o comportamento humano, nós vamos perceber que nem sempre as leis de Deus são praticadas e a gente não sente o peso na nossa consciência. Por quê? Por causa da nossa evolução. Então vamos voltar aí 200 anos no tempo, onde era normal os homens andarem armados e, para defender a própria honra, entravam no embate até a morte, o duelo. Não muito mais tempo do que isso, se o marido flagrasse a esposa em adultério e matasse os dois, ele teria legítima defesa da honra. Então, são atitudes contrárias à lei. A lei de Deus, trazida por Moisés, nos diz: não matarás. Mas, pela evolução dos nossos valores, pelo momento evolutivo que nos encontramos, algumas coisas elas são aceitas. Então, à medida em que nós formos evoluindo moralmente na prática do Evangelho, na aproximação da lei de amor, a nossa consciência vai trazer crivos mais severos. Então, nós nos revoltamos com uma pessoa, com uma situação, e desejamos agredi-la, mas nós não fazemos isso, porque a nossa consciência nos acusa para que nós não hajamos dessa forma. Então, o acesso à lei de Deus, ele está relacionado com a nossa evolução. Nós vamos aceitá-la ou não rejeitá-la, mas dar desculpas por não cumprir de acordo com os valores que nós vivemos hoje. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais próximo da prática da lei natural ele estará. Quanto mais inferior, mais envolto pelas paixões, movidos por outros desejos, ele acaba sucumbindo, não é? E justificando a própria consciência, apesar de saber que está errado a sua atitude. 620. Antes de sua união com o corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e dela guarda a intuição após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. É bem o que nós falamos há pouco. Conforme o grau evolutivo, matar é justificável. Eu matei para me defender. Eu matei porque estava na guerra. Enfim. Não matar é a lei de Deus. Mas, à medida em que nós formos evoluindo moralmente, nós vamos compreendendo essa máxima numa precisão ainda maior. Mesmo porque ninguém morre. Então, aquele a quem nós privamos da vida física acaba se tornando um obsessor no futuro, dependendo da possibilidade dele nos perdoar ou não. Ele nos obsidiando, trazendo desconfortos, perseguições e sofrimentos, vai nos alertar para que nós não hajamos mais dessa maneira. Assim é a evolução, pelos efeitos das nossas
ações, nós vamos modificando os crivos, né? Então, a nossa consciência vai nos policiando de uma forma mais adequada. Então, o conhecimento da lei de Deus para encarnados e desencarnados, ele está relacionado diretamente ao grau evolutivo. Existem espíritos desencarnados que constroem exércitos, falanges de outros espíritos ainda ignorantes, endurecidos, e que lutam contra casas espíritas, que lutam contra instituições religiosas ou pessoas. Eles estão desencarnados, nem por isso tenham um acesso ou uma compreensão melhor do que seja a lei divina. Mas, à medida em que forem evoluindo, até esse processo de ignorância vai se extinguindo. Por quê? À medida, pela lei de causa e efeito, vamos vivendo novas experiências, aprendendo isso é bom, isso não é bom, isso traz dor, isso não traz dor. E assim nós vamos fazendo as nossas escolhas de uma forma mais coerente, mais equilibrada. Então tudo depende do grau evolutivo de cada pessoa para que saibamos compreender e praticar as leis de Deus, né? Por exemplo, nós temos acesso ao Evangelho de Jesus há 2000 anos. Lá está, naquela página maravilhosa do Sermão da Montanha, todos os desafios para a nossa evolução. A resignação, a brandura, ser pacífico, amar até os nossos inimigos, amar ao nosso próximo, amar a Deus, enfim. Ali estão descritos os desafios para que nós consigamos evoluir. E ainda temos dificuldades de colocá-lo em prática, porque as paixões ainda nos governam. Então, é nesse sentido que ele diz: conforme nós fomos vencendo as paixões, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e nos aproximando do Evangelho, nós vamos compreender e praticar melhor a lei divina. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, essa eu até me antecipei, né? Na questão anterior eu já havia dito isso. A lei de Deus está na nossa consciência, mas nós vamos compreendê-la e praticá-la à medida em que evoluirmos. Porque a evolução moral nos leva a não desejar praticar certos atos. Então, aquele espírito que é mais elevado, vamos pegar um exemplo, o Chico Xavier. Muitas pessoas se ofendiam com as suas práticas, né? No filme aparece o padre que levava as beatas e ficava dizendo para as pessoas não entrarem, porque era coisa do demônio. Tem uma outra passagem em que os repórteres do Rio de Janeiro, da revista Cruzeiro, se não me engano, tentam enganá-lo, e mesmo assim, ele, muito brando e pacífico, tratou a todos com amor. Então, um espírito mais evoluído não se deixa envolver por coisas das paixões. O orgulhoso iria revidar, o orgulhoso iria se ofender, não é? Mas aquele que sabe quem ele é, que tem a humildade suficiente para compreender quem ele é, vai conseguir praticar a lei de Deus de uma forma mais branda. O exemplo do Chico é um exemplo assim. Apesar de tudo que ele teve acesso, da fama, ele não teve interesse na fortuna, ele dedicou a sua vida em servir o próximo, em dar exemplo e desmistificar a nossa doutrina. Então, é da evolução. A lei está ali, ela está presente na nossa consciência, mas nós vamos acessá-la ou vamos compreendê-la e praticá-la à medida em que formos evoluindo. 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Aos milênios da civilização humana, as paixões ainda são, nesse mundo, né, de provas e expiações, fatores determinantes. Né? Quando Moisés nos traz os 10 mandamentos, fez a revelação da lei de Deus, nessa relação entre pessoas, ele estava lidando com um povo extremamente orgulhoso e que havia sofrido inúmeras perseguições e o cativeiro no Egito. Então,
apesar deles terem acesso direto às informações, a tábua dos 10 mandamentos, são muito claras, né? Direcionando as nossas atitudes, era muito difícil colocá-las em prática por estar os corações ainda endurecidos, né? Por ainda os valores do orgulho, da vaidade, as paixões deste mundo ainda que fossem determinantes para as nossas atitudes. Naquela época, ainda um pouco mais. Então, é nesse sentido que ele coloca. É preciso que nós nos lembremos e que espíritos superiores venham estar junto conosco, nos dando exemplo. Por isso veio Jesus depois de Moisés. Mais tarde, os espíritos vieram fazer a revelação da imortalidade, que amplia os nossos horizontes e nos dá uma compreensão maior sobre as leis de Deus e o nosso futuro. Como compreender a justiça de Deus sem a reencarnação? É muito difícil. Então, nós teríamos que acreditar que Deus é sectarista. Ao criar um ser, ele privilegia uns que têm acesso à doutrina de Jesus, que têm acesso aos conhecimentos da religião, das verdades, né, da vida espiritual, em detrimento de outros que ele também criaria no mesmo instante do nascimento e que não têm acesso a nada. Então, foi como foi dito na questão anterior. Se não fosse a reencarnação, se nós não tivéssemos essa convicção de que todos fomos criados simples e ignorantes e que cada um de nós escolhe o seu próprio caminho para evoluir, não haveria justiça. Então, as leis estão aí, elas estão na nossa consciência e nós vamos utilizá-la à medida em que evoluirmos o suficiente para compreendê-la e praticá-la. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Sem dúvida, Deus nos envia seus mensageiros como professores, né? Se nós juntarmos um grupo de crianças numa sala de aula, elas até vão evoluir aprendendo umas com as outras, mas o salto de aprendizado só vai acontecer com a presença do professor. É preciso, então, que nós, ainda crianças espirituais, recebamos esses missionários, Moisés, Jesus e muitos outros profetas que vieram viver entre nós para nos ensinar sobre a lei de Deus e confiar na sua presença, na sua onipotência. Então, nunca estaremos sozinhos. O Pai não nos persegue, não nos abandona. Ele não nos julga nem nos condena. Ele espera e nos oferece os meios para que nós aprendamos e consigamos evoluir pelos nossos próprios méritos. 623. Os que aprenderam a instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos caminhos? Os que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, se atribuíram uma missão que não lhes cabia, certamente deram causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Haverá falsos cristos e falsos profetas, Jesus já disse isso. A ambição ou o desejo de poder faz com que algumas pessoas se utilizem da religião para domínio. E isso incorre em erro, porque é contra a lei de Deus, né? É contra a lei do amor ao próximo. Então, essas relações que existem entre os missionários e aqueles que se dizem missionários, é preciso que nós tenhamos o raciocínio, a razão, para discernir uns dos outros. Aqueles que pregam sobre o Evangelho do Cristo, mas que pregam também o orgulho, o sectarismo, estão se afastando da lição de Jesus. Aqueles que falam do Evangelho devem praticar a humildade, o amor ao próximo, a caridade,
ser pacífico, ser brando e não fazer distinção entre as pessoas, como Jesus não fez. Então é pelo fruto que se conhece a árvore, observando o comportamento das pessoas que se dizem missionárias e que atraem multidões, muitas vezes, pelos prodígios que são capazes, pois a mediunidade não escolhe. Qualquer pessoa que tem essa missão pode nascer nesse mundo com a mediunidade e aí fazer profecias, ter evidência, pode ser objeto de fenômenos, né, de espíritos superiores ou inferiores, dependendo do grau evolutivo de cada um. Mas todos, sem exceção, vão oferecer algo a alguém. Então, em igrejas em que o medo do demônio ainda é o determinante, né? O fogo do inferno seria o castigo eterno, sendo esses fatores determinantes para a mudança de comportamento, recebem muitos adeptos porque prometem benefícios, né? Elas estão prestando um serviço importante, porque ajudam pessoas a inibir as suas más tendências. Então, um alcoólatra que entra para uma igreja evangélica, ele, por medo do demônio, por medo do inferno, ele deixa de ser alcoólatra. A missão foi cumprida. Ele tem contato com o evangelho do Cristo e começa a praticar a caridade, e isso faz com que ele se reforme, mesmo que seja por medo do demônio. À medida em que ele vai vivenciando essas experiências, a satisfação de realizar vai libertá-lo do medo. E aí, mesmo sabendo que o demônio não existe, como nós espíritas já sabemos, ele vai continuar praticando a caridade e evitando o vício, porque entende que aquilo é bom para ele. Então, em todos os níveis, em todos os graus evolutivos, existem os instrumentos adequados para auxiliar as pessoas que desejam receber auxílio. Né? Deus não é sectarista. Ele vai oferecer a cada um segundo as suas necessidades. Por isso que nós dizemos que ele é infinitamente misericordioso. Então vamos parando por aqui. Na semana que vem nós continuaremos a partir da questão 624, que ainda vai tratar do mesmo assunto. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelas instruções recebidas, pela verdade que nos é apresentada, da nossa grande necessidade de combater as nossas más tendências, para que, despertando para o vosso Evangelho, possamos encontrar um caminho de paz e de alegria. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.